Estamos falando sobre a lei do trabalho, onde os irmãos já devem ter ouvido falar, a respeito aqui várias vezes, na necessidade do trabalho. Mas é sempre bom ressaltar esse assunto, porque toda ação é um trabalho, e o que muda, modifica a visão ou o aproveitamento, vamos dizer assim, do trabalho é a viabilidade. Para que é determinado trabalho? Se é para uma causa edificante, se é para uma causa própria, se é para uma causa para a sociedade, mas tudo, enfim, é trabalho. O próprio pensamento na materialização das coisas, também é um trabalho. Se não fosse assim, o ócio toma conta da gente, e a gente sabe que a cabeça vazia não sai nada de bom. Então, o trabalho, meus irmãos, é necessário para a criatura, não tem jeito. Nós viemos aqui para trabalhar, para se esforçar, para aprender, para ensinar, e tudo, menos a inércia. Na questão anterior foi falado até dos mundos mais elevados, Então por aí a gente já compreende que quanto mais elevada a criatura, mais necessidade ela tem de trabalhar. E digo mais, quanto mais elevada a criatura, ela trabalha mais para o próximo do que para si mesmo. Então a gente tem que pensar bem a respeito sobre isso, sobre trabalho, seja no âmbito material ou no âmbito espiritual, porque faz parte das nossas vidas. Tudo envolve isso, tudo envolve trabalho. Deus criou o trabalho que é para o quê? Engrandecer-nos, nós treinarmos, nós nos aperfeiçoarmos. Não é castigo, que muitos preferiam estar na inércia, será? Talvez. Inicialmente acredito que seja ótimo, pode até ser ótimo, principalmente aquele corpo cansado que é o desgaste natural que todos nós temos. Mas chega uma determinada hora que a gente cansa de não fazer nada. Isso é óbvio, todo mundo, qualquer criatura. Não tem como a pessoa se largar por anos e anos sem fazer nada. Pena sim, se fizer isso, está desperdiçando uma existência, é uma pena. Mas a lei do trabalho, meus irmãos, se faz constante nas nossas vidas, desde a hora que a gente desperta até a hora que a gente vai dormir, e mesmo em sono, se a gente está procurando edificar o reino de Deus dentro de nós, até dormindo nós vamos trabalhar, procurar auxiliar em alguma esfera espiritual, onde a gente possa ser exatamente isso, a sensação de ser útil para os parentes, útil para o estranho, para o amigo, útil para a sociedade, para a humanidade. Utilidade, a gente se torna pessoa útil, criatura útil, que é isso que Deus quer da gente. Deus não quer que a gente se encoste. Você adquiriu já um nível espiritual, então agora você tá livre, meu amigo, você pode ficar, meu filho, sem fazer nada. Imagina. É aí que começa ainda a intensivar ainda mais os trabalhos. Por quê? Engrandece. Quando trabalhamos de uma maneira edificante, engrandece-nos, auxilia-nos. Então Deus criou o trabalho para o engrandecimento da vida e nos conferiu a cada um determinados talentos consoante a nossa capacidade de desenvolvê-los. O que é? A cada um tem sua individualidade,
cada um tem a sua especialidade, cada um tem a sua elevação moral, sua elevação espiritual, cada um tem a sua condição financeira. Somos seres individuais, então o que nós devemos sempre ser atentos é o trabalho que nós vamos dedicar conforme as nossas possibilidades, lembrando sempre de não cairmos no ócio, na preguiça, que é isso que atrapalha ou desfaz um trabalho feito. Então, todos nós temos a capacidade de trabalhar. Foi até dito aí, até aquele irmão que está acamado, ele tem a sua utilidade no planeta, tem a sua utilidade para a sociedade, e é um trabalho. É um trabalho. Cada um com as suas possibilidades. O que a gente não pode é achar que não temos a condição de trabalhar. Aí que nós caímos na ilusão do ócio. Eu não tenho tempo. O tempo que eu tenho livre eu quero descansar. Enquanto que outros que sabem da necessidade do trabalho não dão desculpas, dão motivos para quê? Trabalhar ainda mais. Vejam a grande diferença. Porque, meus irmãos, cair no ócio é muito fácil. É a comodidade nossa no dia a dia. Sentarmos no sofá, ligar a televisão, o ar-condicionado, acabou. Estamos felizes da vida. Trabalhei o dia inteiro, agora eu vou descansar a noite inteira. Mas será que isso vai nos trazer algum engrandecimento, algum mérito? Aqui diz: o trabalhador braçal é tão útil quanto o emérito cientista, pois cada um no seu devido lugar, na sua devida profissão, no seu devido âmbito. Cada um contribui para o progresso e deve ser respeitado pela dignidade com que desenvolve o seu trabalho. Devemos trabalhar com alegria e otimismo, certos de que o trabalho é a essência da vida e toda tarefa para ser bem executada exige esforço, perseverança e amor. Trabalhar com alegria e otimismo, meus irmãos. Veja bem, aqui, nos dois âmbitos, tanto no âmbito espiritual como no âmbito material. Quem é que gosta de trabalhar de mau humor? Ou praguejando, reclamando? Não é só no profissional, não, meus irmãos. Na casa religiosa, ou quando a pessoa vai fazer algum trabalho voluntário, não importa, não precisa ser exatamente uma casa religiosa. A pessoa vai, mas reclama. Que mérito há nisso? Onde que está a beleza? Onde que está o esforço? Tem que ser com alegria, para a gente ter um aproveitamento, sentir a energia, sentir que a gente está sendo útil, não está sendo obrigado a fazer aquilo, está fazendo porque a gente quer fazer, está buscando algo para preencher o quê? O tempo ocioso nosso. Bom, com o nosso trabalho físico adquirimos os bens materiais e com o trabalho espiritual conquistamos a nossa evolução. E quem busca servir nunca terá motivos para arrepender-se. Será, Marcelo? Mas e aí? Todo mundo vai achar que eu sou mole, que eu sou coração mole, que eu sou mão aberta, ou que eu não falo não para ninguém. Não é isso, né? Não se trata disso, se arrepender. Eu ajudei, agora eu me arrependi. Não, gente, a gente não pode se arrepender de algo que a gente fez, que a gente auxiliou, que a gente cuidou, que a gente estendeu uma mão, que a gente cumprimentou, ou que a gente mesmo enfiou a mão no bolso e deu uns trocados.
A gente fez a nossa parte. Essa que é a importância do negócio. Como a pessoa, a criatura que a gente está direcionando o nosso trabalho vai receber, aí é com ela, é problema dela. O importante é que nós estamos fazendo aquilo que a gente acredita estar certo. O edificante, o trabalho edificante, o trabalho no bem. Não é se tornar uma pessoa boba, é se tornar uma pessoa boa. É diferente e indiferente do que os outros dizem. O certo é nós nos importarmos o quê? Com o que nós estamos sentindo no momento que estamos trabalhando. Então é muito melhor a gente trabalhar com alegria, com perseverança, e sabendo que estamos no caminho certo, do que desviar a nossa atenção a cochicho, a melindres e por aí vai. Sabemos das nossas obrigações, das nossas necessidades, cada um sabe de si. Então não podemos nos arrepender jamais quando auxiliamos alguém. Ah, mas ele não falou obrigado. Eu falo, então você estava ajudando para receber um obrigado, ou você estava ajudando porque precisa ajudar o próximo? É essa a questão. Em âmbito profissional, né, não preciso falar nada, porque aí são outras partes, né? A gente sabe, a gente trabalha, a gente recebe, aquilo ali é o nosso pão, sustento e tudo, acabou, né? Então Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele tem fez uma reflexão aqui, no estudo de número 71, intitulado de Em Nosso Trabalho. É a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 3, versículo 4, perdão. Onde diz: porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. O Supremo Senhor criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. O arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria, seja ela física ou espiritual. Então vejamos que Emmanuel nos explica aqui. Deus nos fornece tudo do que a gente precisa, seja material ou espiritual, cada um com o seu merecimento. E cabe a nós o quê? Nós edificarmos essas oportunidades que Deus nos dá, nos oferta, a edificarmos, a criar o quê? O nosso mundo material, na paz, e edificar o reino de Deus dentro de nós. O Criador nos dá todas as possibilidades. Nós, infelizmente, não enxergamos-las todas. Prestemos muita atenção nisso, meus irmãos, porque caímos muitas vezes na reclamação ou na autopiedade, enfim, não importa. A gente costuma falar aqui, e é verdade, e é comprovado isso. A gente roga e nunca recebe aquilo que a gente quer. Mas podem ter certeza, meus irmãos, que a gente recebe exatamente aquilo que a gente necessita, porque o Criador não falha. Nós falhamos, o Criador não. Então prestemos atenção nas possibilidades que nos batem à porta todo dia e nós às vezes não abrimos. As possibilidades de trabalho. O doador dos infinitos bens espalha valores ilimitados na criação. Contudo, cada um de nós outros deverá criar valores que nos sejam inerentes à nossa personalidade. É o que eu disse, é a nossa individualidade. A gente tem que aproveitar o quê? Todos esses bens que o Criador nos fornece
para a gente trabalhar o quê? O nosso íntimo, a nossa reforma íntima. Enxergar mais a necessidade do outro, que eu dependo do outro, assim como o outro depende de mim. Ninguém é autossuficiente. Mera ilusão de quem pensa assim. Muito triste também. Então, criamos o quê? Valores que nos sejam inerentes à personalidade. Quanto mais princípios elevados dentro de um trabalho possuir, mais nos sentiremos felizes. Elevados? Não, meus irmãos, também não é assim, né? A gente põe um tijolo aqui, amanhã já está o castelo pronto. Não, é um processo, a gente vai construindo tijolinho por tijolinho, assim como uma casa é erguida, né? O reino também é erguido dentro de nós aos poucos. Mas tudo exige o quê? Nosso esforço, nossa perseverança, nosso trabalho, nossa tolerância, nosso estudo. Trabalho, tudo é o quê? Trabalho. Pô, dá trabalho, dá trabalho. É trabalhoso sim, mas faz parte do processo, é assim que funciona. Ninguém consegue nada de graça. Se a gente acha que vai cair no nosso colo um par de asas para a gente virar anjo, não vai cair. A natureza maternal rica em bênçãos, em toda parte constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino. E, em todo lugar onde exista alguém, aí palpita a vontade igualmente criadora do homem, que é herdeiro de Deus. Assim então, foi dito aqui a natureza, né, como que os animais sobrevivem. A gente acha que os animais não trabalham, mas trabalham também, os animais trabalham, mas Deus provê o alimento necessário para cada um deles. Mas todos eles têm um trabalho também, desde a maternidade, desde cuidar do seu clã, da sua família, desde, enfim, todos os animais também trabalham, construindo um ninho, os pássaros. Ou Deus não estala o dedo e faz um ninho para o passarinho. Ele precisa construir, então é um trabalho também, material. Entende? Então a natureza em si, ela trabalha automático, sob o olhar do divino, é claro. Mas e nós? Essa é a questão. Nós temos que sempre ser empurrado, né? Empurrado. Senão a gente cai no sofá e esquece da vida. Não levanta nem para varrer um chão. O pai levanta fundamentos e estabelece leis. Os filhos contribuem na construção das obras e operam interferências. É compreensível, portanto, que empenhemos todo cuidado em nosso esforço individualista, nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. É a lei do retorno, né, meus irmãos? Quanto mais empenho, quanto mais esforço, quanto mais fazemos sem olhar a quem, nossa atuação os resultados, cada um sabe de si, né? Que a gente vai colher exatamente aquilo que a gente plantar. Colaboremos no bem com o entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação. Olha só, colaboramos no bem com o entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação, nos círculos do serviço, mas sem paixões destruidoras que nos amarrem às ilhas do
isolacionismo, a tal da vaidade, né? Eu faço, eu viro e acontece, porque eu fiz. Mas será que fez sozinho? Será que a gente faz sozinho as coisas? Será que a gente não tem sempre um auxílio de um irmão, um benfeitor, que está sempre olhando por nós? É de se comemorar uma etapa, uma vitória em cima de algo que a gente tinha em mente, de que precisava mudar, de que precisava reformar, melhorar, enfim, e conquista isso. Será que o mérito é só nosso, ou nós tivemos a ajuda de nossos irmãos espirituais? Pensemos nisso. Como a gente fala, sozinho a gente não chega a lugar nenhum. E reconhecer, meus irmãos, a ajuda dos nossos benfeitores é muito digno. A gente não pode bater no peito e falar, fui eu. Sozinho não, você fez sim, fez a sua parte. Mas sozinho você não fez não. E se fez, foi porque Deus permitiu. Apresentemos o nosso trabalho ao Senhor diariamente e peçamos a Ele destrua as particularidades em desacordo com os seus propósitos soberanos e justos, rogando-lhe visão e entendimento. É o estudo do Evangelho, meus irmãos. O Evangelho nos explica exatamente o que Deus, por que Deus criou-nos. Então, quando a gente se esforça em compreender, estudar e praticar o Evangelho, né, nós começamos a ver esses resultados. Por quê? Se não tivermos uma fagulha da visão do que o Criador queria que nós fizéssemos aqui, a gente não vai se sentir empolgado, entusiasmado em fazer. Vou fazer por fazer, né? Fica banal o negócio, banaliza. E não é assim que funciona. A gente tem que saber o porquê das coisas também. A gente tem que se instruir, conhecer o Evangelho, estudar e principalmente vivenciar, que é o mais difícil, mas precisa. Quando? Diz aqui Emmanuel, diariamente. Marcelo, mas tem muita dificuldade. Então, ora pedindo a Deus então, para que auxilie com a sua obra, que te auxilie a você auxiliar a obra do Criador, que é isso que se trata do trabalho edificante. A gente se torna o que? Uma ferramenta nas mãos dos benfeitores, que a gente possa fazer todo esse mecanismo funcionar, fazer parte. Colaboramos no bem? Tá. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos, a erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. É a reforma íntima, né? O que a gente tem que compreender, o que nos atrapalha, meus irmãos, é o mal que está contido dentro de nós mesmos. É isso que nos impede da realização das coisas. Isso que nos impede da gente ser mais fraterno. Não é o mal do mundo. Mas o mundo está cheio de maldade, ninguém mais ajuda ninguém. Que importa o mundo? Importa o que eu estou fazendo. Então, quanto mais o bem eu fizer, eu propagar, pensar e falar e agir,
menos o mal vai sair de mim. É o trabalho nosso combater esse mal. Foi dito aqui muito tempo atrás, né, os dois cachorros que a gente tem, ou as duas personalidades que a gente tem dentro da gente, né, que um é mau e o outro é bom. O cachorro mau e o cachorro bom, o cachorro manso. Qual que a gente vai alimentar mais? É isso que vai fazer a diferença. Se a gente alimentar mais o cachorro mau, ele vai latir, ele vai brigar, ele vai morder. Se a gente alimentar mais o cachorro manso, mais mansuetude a gente vai ter. Nós, pelo menos isso, nós temos o controle. E devemos ter esse controle. O campo mental de nós mesmos, só assim conseguiríamos erguer, edificar, construir o reino de Deus dentro de nós. No desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. É um ato falho nosso, mas é normal, acontece, está inerente no ser humano. É meu carro, minha esposa, meu filho, minha mulher, meu marido, meu, né? Já é automático da gente, mas é comum, é normal. Mas quando a gente passa a compreender que não é meu, e que nem meu corpo também não é meu, a visão passa a ser diferente. Mas é um processo que a gente tem que trabalhar. O corpo nos foi emprestado por Deus e vai ficar aqui. Não vamos levar não, nem o corpo, nem o carro, nem a casa, nem os filhos, nem ninguém. Somente nós mesmos e aquilo que temos dentro de nós. Nossa bagagem, nossa herança de nós mesmos. Então, o que queremos? Queremos trabalhar ou queremos ficar na inércia? Lembremos sempre, meus irmãos, enquanto uns arrumam desculpas para não realizar seus trabalhos, outros se enchem de motivos. Qual situação queremos nos encaixar? Sem trabalho, sem ganho. É lei, tanto no físico como no espiritual. Então, meus irmãos, a reflexão é essa sobre trabalho. Ouvimos já bastante sobre trabalho, mas é sempre bom reforçar que toda ação, pensamento e fala também se trata de trabalho. E exatamente o que nós vibrarmos é que vai ser definido como um trabalho edificante ou um trabalho egoísta, só pensando em si próprio. Marcelo, eu tenho que dedicar minha vida totalmente. Não sei quais são as suas necessidades. Eu sei das minhas necessidades e das minhas possibilidades. Cada um sabe de si. O importante é o quê? Nós temos a consciência de que é necessário o trabalho. Esse trabalho no bem, esse trabalho nosso físico para ganhar o pão, e esse trabalho nosso íntimo, que é nos tornarmos a cada dia pessoas melhores, melhor do que ontem, menos do que amanhã. É meta, essa é uma meta de trabalho nosso. Vigiar os pensamentos, quando pensar, voltar para o bem, sem julgar, sem criticar. Quando for abrir a boca para falar algo, que fale coisas edificantes,
coisas que elevam. E as ações, não preciso nem falar, né? Quem age no bem, Deus abençoa. Então, sinceridade, honestidade, meus irmãos, é muito, muito importante. Saibamos nos reconhecer, saibamos compreender as nossas limitações e o quanto estamos dispostos a nos sacrificar um pouco mais. Não podemos parar, achar que já fizemos o suficiente, porque se o próprio Deus até hoje trabalha, Jesus com toda essa sabedoria não para, por que nós queremos nos dar ao luxo de parar, de achar que já está bom, já é o suficiente, não preciso aprender mais nada, não preciso fazer mais nada, o que eu estou fazendo está bom? É a reflexão da noite, meus irmãos. Trabalho edificante, trabalho material, espiritual e individual, trabalho íntimo. Que Jesus possa nos abençoar e sempre nos induzir ao caminho do bem, do amor e da caridade, seguindo sempre o teu evangelho, que nos guia e nos ilumina sempre. Agradecemos então a Ti, Senhor, a mais uma oportunidade do estudo do Teu Evangelho. E aos nossos queridos irmãos, benfeitores espirituais desta casa, que nos recebem com tanto amor e com tanto carinho neste ambiente abençoado. Que possamos sempre nos sentir impulsionados ao trabalho edificante, sem olhar a quem, sem olhar o porquê, mas lembrando sempre do Mestre, de todo o seu trabalho, o seu empenho em mostrar a todos nós o caminho correto a ser seguido, conforme Deus quer de todos nós. Muito obrigado, Senhor, nós te rogamos, continua conosco, ajuda-nos a estar contigo, não só hoje, mas sempre. Que assim seja.